Olá, vamos falar sobre argumentação. A gente edita isso depois. A gente vai editar. Não tem como deixar passar tudo que tá rolando aqui. Argumentação, primeira parte. Então vamos lá. Esse vídeo vai ter duas partes. A primeira delas eu vou trabalhar os conceitos com vocês sobre o que é argumentação, o que é o argumento. E logo em seguida eu vou abrir para as perguntas da Isabela, que está aqui. Isabela, diga oi. Olá! É a nossa participação especial. Isabela, da Sociedade Debate das Arcadas. É bom que se diga, né? É bom que se diga. Bom, então vamos lá. O que é a argumentação? A argumentação é o processo pelo qual você tenta convencer alguém de que uma certa frase é verdade. Tipo, olha, eu tenho esse pequeno conteúdo aqui e eu quero que você acredite isso como verdade. Eu quero que você tome isso como verdade. E esse processo pelo qual você vai adotar, você vai tentar fazer com que a pessoa adote aquilo como verdade, se chama argumentação. Então, na verdade, eu vou ficar te dando elementos para que você venha a acreditar no que eu estou falando. Então, quais são esses elementos? Todo argumento, e isso sem exceção, não importa a teoria argumentativa que você vá atrás, todo argumento tem pelo menos 3 elementos. Então você pode ir para Aristóteles, você pode ir para Turing, escolha um dos que você quiser. Ambos trabalham com o mesmo número mínimo de elementos, que são 3. E esses 3 elementos têm que existir. Então o primeiro deles é a ideia. A ideia basicamente é uma frase que concisa algo que eu quero que você acredite. Então, suponhamos um exemplo. O exemplo que eu sempre uso para explicar isso aí é tipo, São Paulo é uma cidade suja. Tipo, você pode intuitivamente acreditar que isso é verdade. Você pode já ter visto na TV, mas não é por nada que eu te passei. É por um arcabouço que você já tinha. Então, a argumentação seria se eu trouxesse elementos para que você viesse a acreditar nessa frase. Então, aí você pode ir para o que você quiser. Tipo, olha, cotas são necessárias na universidade. É uma ideia que você quer que a pessoa acredite, mas isso não é verdade por si só. Você precisa trazer elementos. Ok. Com a ideia, você vai trazer 2 elementos, pelo menos 2 elementos, de maneira a provar que essa ideia é verdadeira. Um desses elementos é o fundamento. O fundamento é uma parte, digamos assim, teórica do argumento, em que você vai explicar qual é a lógica por trás daquela ideia. Então, você tem a ideia e o fundamento é a explicação de por que isso é válido. A referência é quando você vai trazer isso para o chão. Você torna todo esse raciocínio concreto, você liga ele à realidade de alguma forma. Então, a referência ela tem um propósito muito específico. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Mas a ideia que vocês têm até agora é que vocês consigam identificar esses 3 elementos em um argumento. É importante saber que em um discurso, a maioria dos discursos, na verdade, esses elementos não vêm em ordem. Eles podem vir, inclusive, ao contrário. Tipo, o debatedor não vai falar em ordem. Se ele falar em ordem, não quer dizer que o argumento dele é melhor ou pior. Isso não tem absolutamente nada a ver. A lógica aqui é que existam esses 3 elementos. Então, há um argumento, existe um argumento, quando esses 3 elementos estão presentes. O argumento é bom ou ruim, isso é uma coisa que você tem que analisar depois. Mas para ter um argumento, tem que ter esses 3 elementos. Faltou um desses 3 elementos, não é um argumento. Então a primeira coisa que eu quero que vocês tentem a fazer a partir de agora é contar argumentos. É possível, por exemplo, que uma ideia enseje mais de um argumento. Você tem uma ideia só, 2 fundamentos e 2 referências, uma para cada fundamento. Isso aí já são 2 argumentos, já é 2 coisas separadas, aí já pode contar como 2 argumentos. Então, de uma ideia brotam 2 argumentos, isso é possível. De uma ideia só podem brotar 4 argumentos. Isso a gente normalmente chama de linha argumentativa. A linha argumentativa é de quando de uma ideia só brotam sucessivos fundamentos. Como eu vou descobrir se aquele fundamento não está se referindo a 2 ideias ou está agrupando num raciocínio só? Porque alguns debatedores eles não fazem essa divisão tão certinha e acho que na justificação não fica tão claro, dependendo do tipo de discurso, onde está o fundamento, onde está a referência, onde está a ideia e como identificar cada elemento. Então, qual é a marca certa? A marca certa
é a seguinte. A ideia é o que o pessoal normalmente chama de chegar no ponto. Qual é seu ponto? O que você queria, tipo, essa informação toda pra quê? O que você quer me provar aqui? Qual é o seu ponto? Qual é a dinâmica que você tá querendo me demonstrar? Eu acho que a ideia, pra mim, bem claro, é isso. O fundamento é a explicação de por que essa ideia é válida, na real. Então, tipo, o fundamento, ele parece muito raciocínio. A lógica de um raciocínio. A pessoa explicando uma mecânica ali, aquela mecânica, mesmo que ele tire de algum lugar. E quando eu falo referência, eu falo de algo que está no chão. Algo que é basicamente observável. Então de onde é a conexão entre toda essa teoria e a realidade fática. Tipo, olha, tudo bem, isso aqui é válido, observe como é válido. Olha, já que isso, observe. Tipo, olha, tanto isso é verdadeiro que dá pra observar aqui. Uma coisa eu preciso ser muito sincera. Adjudicador é gente. Tem debatedor que imagina que é nosso dever entender tudo. A realidade é que a gente vai entender o humanamente possível. Se você tem uma pessoa que é muito confusa, que não consegue manter uma linha de raciocínio e faz saltos lógicos, a gente não vai entender. É a mesma coisa assim, tipo, você tá numa sala de aula com um professor que é muito confuso, você não vai entender o que o cara tá falando. A culpa não é sua. É de um professor que não conseguiu manter uma aula organizada, que não consegue manter uma linha de raciocínio, que as pessoas mantenham ali, focadas naquilo ali. Então, vai rolar de adjudicador não pegar uma coisa ou outra. Isso acontece. Essa é a razão pela qual a gente não tem uma adjudicação só. A gente tem pelo menos 3 ou 2 adjudicadores em cada sala de adjudicação. A ideia é que, olha, eu não peguei isso aqui, mas eu sei que ele falou. Alguém pegou. A questão é que eu não posso adicionar raciocínio para uma coisa. Olha, você não entendeu o meu ponto. Realmente eu não entendi. Agora você tem que se perguntar, isso é culpa minha ou sua? Então a diferença aqui vem desse equilíbrio. Eu digo aos debatedores que o cara que chega na final consegue ser claro. O cara que chega na final, ele consegue ser organizado. Você não precisa seguir essa ordem, mas que você pelo menos tenha uma sucessão argumentativa clara. Porque se você mesmo deixa a coisa bagunçada, como é que eu vou acompanhar? Como é que um adjudicador comum vai acompanhar? Então, na real, a gente faz o que é humanamente possível. O que a atenção permite. E são 3 pessoas. Se nenhuma dessas 3 pessoas entendeu o seu fluxo de raciocínio, eu acho que você deveria pensar sobre a maneira como você fala, em vez de chegar para o adjudicador e ficar puto com ele. Então, na real, o nosso trabalho na adjudicação é escutar e entender o que a gente está escutando. Tipo, olha, eu estou escutando, o que é isso? Ah, isso é uma ideia, isso é um fundamento, isso é uma referência. Isso vem por meio de prática. Pega os torneios antigos, pega os debates antigos, vai fazendo, vai treinando. Uma das coisas que eu quero que o pessoal aprenda da melhor forma possível é adotar uma legenda. Isso é o que me ajuda mais quando eu tô adjudicando. É tipo, enquanto eu tô adjudicando, eu tenho uma legenda na lateral esquerda do meu papel, da minha folha de adjudicação, que é o que me ajuda desde já. Então eu chego na sala de adjudicação já sabendo o que é argumento, o que é pergunta, o que é refutação. Isso não é uma coisa sobre a qual eu tenho que ter dúvida naquela hora.